Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrezano, professor de português, e hoje nós faremos a primeira aula para o Banco do Brasil, primeira aula gratuita. Nós teremos aqui 10 aulas gratuitas, mas lembrando sempre que nós montamos também para vocês o combo para o Banco do Brasil de português comigo, curso teórico. Já selecionei todas as aulas do edital. Também, pessoal, resolução de questões Sesgran-Rio com mais de 100 questões resolvidas por mim e também redação com o professor Juliano, que vocês terão direito a 3 redações corrigidas, porque a redação, lembrando, vale 100 pontos, né? Mas o aluno tem de fazer no mínimo 70% no texto dissertativo argumentativo. Fica o convite também, na descrição do vídeo vocês têm o link para o curso. E mais, agora muito bacana, com o cupom BB50, vocês têm 50% de descontos em cima do valor, pessoal. Exatamente isso. O combo, ó, olha bem que bacana, português teórico, resolução de questões Sesgran-Rio, ok? E mais, pessoal, redação, aula teórica de redação, e vocês ainda vão escrever 3 redações que o professor Juliano vai corrigir. Ah, professor, infelizmente eu não posso fazer o curso. Ok, fica comigo aqui no YouTube. Nós vamos fazer 10 aulas gratuitas aqui, pessoal, resolvendo em 3 questões por aula, tá bem? Tudo tranquilo. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá. Concordância Sesgran-Rio, a banca do Banco do Brasil, vagas no Brasil todo. Deixa eu aparecer aqui. Deu, agora sim, pessoal. Começa assim, ó. Sesgran-Rio. A concordância estabelecida com o verbo destacado está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em: letra A, os caniços de pesca pode ser comprado pela internet. Letra B, já não se fazem mais caniços de pesca como antigamente. Letra C, haviam muitos anos que eu não levava caniços de pesca para o quebra-mar. Dinamarca, bastava apenas 2 caniços de pesca para Ricardo. E Equador, o caniço dos pescadores eram os melhores da praia. Então tá. Façamos 3 questões, concordância Sesgran-Rio. Letra A, analisa comigo. Os caniços de pesca pode ser comprado pela internet. O que eu faço? Eu tenho de localizar o sujeito. Se eu perguntar o que é que pode ser comprado pela internet, a resposta é, observa só pessoal, os caniços de pesca. Então isso aqui tudo é o teu sujeito. Mas a regra de concordância ela é mais específica. O verbo concorda não com o sujeito, mas sim com o núcleo do sujeito. E o núcleo aqui, pessoal, é caniços. Por quê? É simples. O núcleo do sujeito jamais poderá estar ligado a preposições. Então, pesca não é núcleo porque vocês têm a preposição de antes. Tá? Se o núcleo do meu sujeito é caniços, caniços podem ser comprados. Portanto, está errada a letra A. Já não se fazem mais caniços de pesca como antigamente. Aqui eu também tenho de localizar o sujeito. Se eu perguntar que não se faz. Que não se faz? Observa, resposta. Caniços de pesca, como antigamente, caniços de pesca. Aqui está, pessoal, o meu sujeito. Novamente, já falamos, o núcleo é caniços. Se o núcleo é caniços, o certo, pessoal, é fazem. Ok. Lembra que, para testar, vocês ainda podem passar esta frase para a voz passiva analítica. Já não se fazem mais caniços de pesca como antigamente. Caniços de pesca, como antigamente, não mais são feitos, ok? É a letra B. Tá, mas o mais importante numa resolução é saber por que as demais alternativas estão erradas. Haviam muitos anos que eu não levava caniços de pesca para o quebra-mar. Eu posso garantir para vocês que este verbo vai estar na prova, o verbo haver.
Ele vai estar, com certeza. Pode marcar, o Andrezan disse, e vai aparecer na prova. Cai muito. Pessoal, o que vocês têm de saber? Sempre que o verbo haver, na língua portuguesa, indicar tempo transcorrido, ou quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, nem coloquei o acontecer, significa que o verbo haver funciona como verbo impessoal. E vocês dirão, como assim, professor? Significa que ele não terá sujeito, portanto, ele terá de ficar no singular. É isso que significa. Na letra C, haviam muitos anos, o verbo haver está indicando o tempo transcorrido. Portanto, ele é um verbo impessoal, portanto, ele tem de ficar no singular. Havia muitos anos. Dinamarca, bastava apenas 2 caniços de pesca para Ricardo. Pessoal, é normal, e vocês vão acostumar com isso em termos de Cies Gran Rio, que muitas vezes primeiro coloquem para vocês o verbo e depois coloquem para vocês o sujeito, é o famoso sujeito posposto. Por que eles fazem isso? Porque muitos alunos têm dificuldade de encontrar o sujeito quando está posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo. Bastava apenas 2 canistos de pesca para Ricardo. Que bastava 2 canistos de pesca para Ricardo. Portanto, o sujeito é 2 caniços, o núcleo é o substantivo caniços, tem de ser bastavam. Tá bem? O sujeito está posposto, assim como a letra B, que é a resposta, o sujeito também estava posposto. O caniço de pescas, ou melhor, o caniço dos pescadores eram, que era os melhores da praia? O caniço dos pescadores. Tudo isso aqui, pessoal, é o sujeito. Mas o núcleo do teu sujeito é caniço. Então, se o núcleo é caniço, o caniço era. Tudo bem, pessoal? Letra B de Brasil, o teu gabarito. Número 2. A concordância do verbo destacado está de acordo com a norma padrão em... Letra A. A reclamação dos clientes de Diolino chegaram aos seus ouvidos. Letra B. Surgiu vários motivos para que as pessoas confraternizassem com Diolino. Letra C. Eram os fregueses de Diolino privilegiados porque usufruíam de uma bebida especial. Letra D. Consumia-se bebidas dentro dos automóveis, sobretudo quando se queria o anonimato. E Equador, Diolino foi, em 1968, um pioneiro na arte de produzirem batidas de coco e de limão. Pessoal, me ajuda aqui, ó. A reclamação dos clientes de Diolino chegaram. Se eu perguntar o que é que chegou aos seus ouvidos, é a reclamação dos clientes de Diolino. Agora, eu sempre tenho de localizar o núcleo. O núcleo não poderá ser clientes porque existe preposição aqui, ó. Dos é de mais os. Então, clientes não pode ser. Diolino também não, porque está aqui o de, ó. Então, o núcleo do sujeito, pessoal, é a palavra reclamação. Tudo isso aqui é sujeito, sim, tudo é sujeito, mas o núcleo é reclamação. Portanto, reclamação chegou. A reclamação dos clientes de Diolino chegou aos seus ouvidos. Depois, o que eu falei para vocês vão acostumar. Cies Gran Rio adora colocar primeiro o verbo e depois o sujeito. Não é uma característica apenas da Cies Gran Rio. Hoje as bancas em geral fazem isso para tentar criar uma dificuldade na resolução das questões de concordância. Então, surgiu vários motivos. Que é que surgiu? Vários motivos. Aqui está o meu sujeito. Mas eu falei e vou reafirmar, o verbo concorda com o núcleo,
que é um substantivo que não está ligado à preposição. Antes foi reclamação e agora o núcleo é motivos. É um substantivo que não está ligado a preposições. Se o núcleo é motivos, pessoal, aqui tem de ser surgiram. Errada, letra B. Letra C. Eram os fregueses de Diolino privilegiados porque usufruíam de uma bebida especial. Nota, a única coisa que houve foi uma inversão. Quem é que era privilegiado? Os fregueses de Diolino. Aqui está o teu sujeito. O núcleo é Diolino? Não, porque existe preposição. O núcleo é fregueses, substantivo fregueses. Está aqui, pessoal. Bom, beleza. Se o núcleo é fregueses, o núcleo está no plural. Então, o verbo fica no plural. Está aqui, ó. Eram. Ordem normal seria os fregueses de Diolino eram privilegiados. Esta seria a ordem normal. Portanto, a concordância está perfeita em Canadá. Professor, e por que está errado em Dinamarca? Consumia-se bebidas. Nota, que é que se consumia bebidas. Bebidas é o sujeito e ao mesmo tempo é núcleo. Aqui não há dúvidas, é só bebidas. Portanto, o verbo tem de concordar, pessoal, consumiam-se bebidas. E eu posso passar para a voz passiva analítica. Bebidas eram consumidas. Depois, pessoal, está assim, ó. Diolino foi, em 1968, um pioneiro na arte de produzir em batidas. Bom, aqui, pessoal, observa. Batidas de coco de limão é objeto direto. Produzirem o que? Não é sujeito. Objeto direto. Então, o Diolino foi um pioneiro na arte de produzir. Ele produzia o quê? Batidas. Diolino foi um pioneiro na arte de produzir batidas. Portanto, ali, pessoal, a lógica é, né? A arte de produzir. Quem é que produzia batidas? O Diolino. Portanto, pessoal, observa só ali. A concordância se dá pela lógica, né? Um pioneiro na arte de produzir batidas. Um pioneiro, quem é um pioneiro? É o Diolino. Tá? Então, toda referência singular tem o verbo de ficar no singular. Muito bem, perfeito. Agora, essas aqui são as questões recentes, César Granhill, tá bom? 3. A frase em que a concordância nominal, nota, a primeira tá, concordância verbal e nominal, porque comprados ali varia também, pessoal, o nome, tá? A outra é concordância do verbo e agora concordância nominal. Então ali, claro, a número 1 é concordância verbal praticamente, a 2 também. E agora temos a concordância nominal. Nominal. Não cai muito em termos de César Granhill, mas conseguimos encontrar uma questão. As lembranças e o saudosismo são dolorosas. Pessoal, aqui assim, ó. Dolorosas é um predicativo do sujeito. O são é um verbo de ligação. O sujeito é tudo isso, as lembranças e o saudosismo. Esse sujeito, ele possui dois núcleos. Lembranças, saudosismo, tá? Então ele possui, deixa eu só apagar um pouquinho ali porque apareceu um pouquinho a mais, deu. Ele é um sujeito chamado de sujeito composto. Então, em termos de verbo, o verbo concorda com o sujeito composto. O problema é o predicativo. Quando vocês tiverem um sujeito composto, um termo que é feminino e o outro termo que é masculino, o predicativo vai para o plural masculino. Então, as lembranças e o saudosismo são dolorosos. Tá aqui, ó. Tá certo? Só seria feminino se houvesse dois termos femininos. Aí sim, pessoal. Tá? Se houver um termo masculino... Ah, professor, e se eu tivesse 9 termos, 8 femininos e um só masculino, o predicativo vai para o masculino. Masculino mesmo assim.
Então, errada a primeira. As pessoas não deveriam ficar sós no final da vida. Olha que interessante, pessoal. As pessoas não deveriam ficar sós. Quando vocês vão fazer um acordo comigo, só e só. Quando for equivalente a somente, ele não varia. Ele é um advérbio. Só eles vieram, somente eles vieram, tá? Então, só de somente, invariável. Quando for o só de sozinho, ele funciona como adjetivo. Aí, pessoal, ele é variável. Ele é variável. Elas estavam sós. Elas estavam sozinhas. Tudo bem? Então, até escreve aí, porque às vezes eles perguntam, né? O só de somente é advérbio. O só de sozinho é adjetivo. Ok? Certo? Claro que existem gramáticos que dizem que o só de somente é uma palavra denotativa de exclusão, mas a banca aí vai no advérbio. Então, observa só. As pessoas não deveriam ficar sozinhas no final da vida. Tá perfeito, é variável, porque eu só de sozinho. Então, pessoal, essa concordância, ao que parece, tá tudo ok. Mas vamos ler o resto. Caixas de notebook não tem nada de encantadora. Ó, tá falando das caixas. Então, caixas de notebooks não tem nada de encantadoras. Faltou o Szinho. É necessário a tristeza. Pessoal, assim, ó, eu vou sair um pouquinho ali para explicar para vocês uma coisa muito importante, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. É recorrente isso em prova. Quando vocês tiverem é bom, é proibido, é necessário, a concordância é especial. Quase não saiu ali o é necessário, mas dá para enxergar. Por que é especial? Vocês têm de ver se o sujeito destas expressões estará determinado ou não por um artigo ou por um pronome. Olha a diferença aqui, ó. Letra A. Água. Água é bom ou água é boa? Letra B. Aquela água é bom ou aquela água é boa? Qual é a diferença? No primeiro caso, a palavra água é sujeito e não há determinação, ou seja, não há nada antes da palavra água. Então a expressão fica invariável, água é bom. No segundo caso, houve uma determinação, pois eu usei um pronome. Aquela água é boa. Aí a expressão é variável. Mas o que as provas adoram é, pessoal, inverter a expressão. Olha só, eu vou aqui colocar para vocês a mais famosa de todas. É proibido, ou, deixa eu só apagar aqui, é proibido ou proibida entrada. Depois, Dinamarca. É proibido, proibida a entrada. Então, o que nós temos aqui? Qual é a diferença? Pessoal, no primeiro caso, a palavra entrada não está determinada. Então, é proibido entrada. Quase todos os cartazes estão errados. No segundo caso, a palavra entrada está determinada. A entrada. Então, é proibida a entrada. Ok? Agora vamos à questão. É desnecessário a tristeza. Como a palavra tristeza está determinada, é desnecessária a tristeza. Tudo bem ali? Certo? E depois, Equador, temos de ficar em alertas. Não, pessoal, coloca para mim assim, ó. São invariáveis. São invariáveis. Em anexo,
em anexo, menos, e o em alerta, ok? Observação importante, quem é invariável é o em anexo, tá? Quem é invariável é o em anexo. O anexo isoladamente varia. Então, as cartas seguem em anexo, porém as cartas seguem anexas. O menos é sempre invariável, menos é sempre menos, tá? Então, não tem outra forma de escrever. E o em alerta, a palavra alerta, isoladamente, a maioria dos gramáticos diz que é invariável, mas há uma confusão, porque alguns defendem como variável. Então, a banca, para não se complicar, foi muito inteligente. Colocou o em alerta, que todo mundo tem certeza. Em alerta é obrigatoriamente invariável. Então, realmente, pessoal, a correta é letra B de Brasil. Certo? Muito bem, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, mostrando para vocês algumas questões de concordância. E aí depois vamos mostrar algumas questões de acentuação, algumas questões de orações e assim vai. Agora, aquele convite está ainda fácil para vocês. Quero ter um trabalho bem consolidado, com aulas teóricas, resolução com mais de 100 aulas, todas eu vou gravar, todas as aulas de resolução serão gravadas. As aulas teóricas eu já separei para vocês o conteúdo, já estão disponíveis, ok? As aulas de resolução, não sei que momento vocês estão vendo esse vídeo, mas são aulas gravadas agora. E o curso de redação dado pelo Juliano, curso gravado agora, pessoal, para o Banco do Brasil, com aulas teóricas e mais. Vocês vão poder fazer 3 redações e nos enviar, vocês enviam por e-mail, o professor corrige e devolve para vocês por e-mail com anotações, o que vocês têm de melhorar, o que está ruim, o que está difícil, porque lembra, eu falei antes, vou repetir, 100 pontos, beleza, isso é o de menos, tá? Agora o importante, tem de fazer 70 pontos na dissertação argumentativa para não ser eliminado. Beijo no coração de vocês, fiquem comigo, pessoal, nessa jornada que nós teremos para o Banco do Brasil e vamos fazer com certeza uma excelente prova. Até a próxima aula, pessoal.